Galera apaixonada pelo esporte, sejam bem-vindos a mais um DNA do Esporte SCS. Antes de apresentar a minha convidada que eu conheço uma vida, tá? Não esqueçam de se inscrever no nosso programa, no nosso podcast, no YouTube, é DNA do Esporte SCS e também no Instagram, @DNA do Esporte SCS. E também não esquecer de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre ginástica, tá? Professora Renata Bono Lopes, professora de Educação Física, minha companheira, que ajudou a formação aqui da Runner São Caetano e da Runner Santo André. Ela iniciou lá atrás com a Runner Licenciamentos, tá? Depois nós puxamos ela para cá e se hoje nós estamos aí há 15 anos, uma das pessoas que nos ajudaram aí é essa minha amiga, formada pela FEFISA, integrante do grupo de ginástica Abaré, desde 1995. Participação em vários Gina Estrada, na GPT, falei certo? Falou. Ela já brigou comigo lá de cá, isso aqui briga, bicho, mas isso aqui briga. E GPT representando o Brasil. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada. Vamos falar de ginástica. Quando a gente fala de ginástica, a gente vamos acertar alguns negócios que a gente fala, ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica, e tem o ginástica, nem eu sabia direito agora, tá? A Rê vai esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas que todo mundo tem a esses respeito aí, e também nós vamos falar também um pouco sobre o educador físico, o papel dele nas academias, o que era no passado e o que vem sendo hoje. E também temos a polêmica do dia que você vai ter que responder, tá bom? E o principal, além da ginástica, nós vamos debater aqui a respeito da formação dos educadores físicos de hoje. O que vem acontecendo, da falta de profissionalismo e mais algumas outras coisas que a gente está vendo no mercado aí no Brasil todo. Aí. Não é só na educação física, mas em vários setores aí, tá bom? Seja bem-vinda, tá pronta? Sim. Ou você tá sempre brava, como sempre? Não tô brava, não. Fala pra nós, pra gente começar isso aí, o que é GPT? A sigla GPT significa Ginástica para Todos. É uma modalidade da ginástica e ela está dentro da Federação Paulista de Ginástica, assim como a Confederação Brasileira de Ginástica. Então, dentro da ginástica, existem as modalidades, que é a ginástica artística, a ginástica rítmica, o trampolim, ginástica acrobática e a GPT, que é a ginástica para todos. Então esses seriam um segmento do que a gente conhece lá, que eu conheci lá atrás, da ginástica olímpica. É isso ou não? Não. A ginástica olímpica, na verdade, hoje ela é chamada como ginástica artística, né? Antigamente tinha esse nome de ginástica olímpica, mas hoje ela é chamada de ginástica artística. A GPT é um aglomerado de tudo isso. Então, a GPT inclui a ginástica artística, sim, inclui a ginástica rítmica, o trampolim, os movimentos acrobáticos. Só que, além disso, a gente pode trabalhar também com a dança e a parte da cultura do país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente sai para fazer a representação no exterior, a gente leva sempre alguma coreografia que tem a ver com a nossa cultura. Então, ginástica rítmica hoje. Ginástica rítmica é outra modalidade. A ginástica rítmica... Ginástica olímpica, que hoje é conhecida como ginástica... Artística. E depois temos a ginástica... Rítmica. Que é aquela que faz com os lacinhos, que é mais dança, que é mais fita, né? Tem a fita, arco, massas, bola e corda. São 5 aparelhos da ginástica rítmica, que a sigla é GR. Isso, o seu GTB aí, GPT. GPT não tem nada a ver com essa outra.
Também tem, porque a GPT ela engloba tudo. A AGR, eu vou falar por siglas, tá? A AGR, que é a ginástica rítmica, e a GA, que é a ginástica artística, que são as mais conhecidas, tem as suas regras, tem as suas competições, e a GPT, na verdade, ela pode ser, a coreografia pode ser montada tanto com alguns elementos da ginástica artística quanto os elementos da ginástica rítmica. Mas a GPT não é competitiva, é um festival, a gente faz festival de GPT, que é para inclusão, na verdade. Então, quando a gente tem uma atleta, quando começa com as meninas, né, na categoria de base e vai subindo, quantas dessas meninas têm a possibilidade de chegar numa seleção brasileira? Que é o caso de todos os de atletas. todos os atletas. Então, tem essa modalidade que é a GPT, que não são as atletas de ponta que estão englobadas, mas que é uma atividade de inclusão. Inclusive, inclusão de faixa etária, porque pode ser feito por uma criança, pode ser feito por um adulto, pode ser feito por um idoso, pode ser feito por cadeirante. Então, é uma atividade da ginástica que engloba a maior parte em inclusão mesmo. Tá aí o nome, GPT, Ginástica para Todos. Você é integrante da seleção brasileira de GPT. Qual que é a sua função lá? Eu vejo que você não para mais aqui, não vem ver os amigos, está sempre viajando. Na verdade, eu sou integrante do Abaré, o grupo Abaré de ginástica, que teve a representação do Brasil no exterior. Então, a gente tem, a cada 4 anos, a World Gymnastrada. Esse festival acontece a cada 4 anos, assim como as Olimpíadas. E aí tem essas seletivas para poder estar na ginastrada representando o Brasil. Normalmente, essas seletivas elas acontecem 2 anos antes do evento. Então, o próximo evento é em 2027, em Lisboa. Então, esse ano já começa as seletivas, que a gente vai participar. A primeira agora é em setembro, da Federação Paulista de Ginástica, que vai ser lá no Baby Barione. E a do Gym Brasil, que é da Confederação Brasileira de Ginástica, vai ser em Cuiabá no mês de novembro. Então, a gente já está aí com a coreografia quase pronta, nova coreografia. Como que funciona? Você falou que não é uma competição, ou que é uma competição, mas não tem a disputa. Como que funciona a seletiva e a própria a Olimpíada? É a Olimpíada, Campeonato Mundial? Não é um campeonato porque não tem a competição. Não tem a competição. Mas existe a representatividade do seu país. Então, o Brasil é um dos países que participa da ginastrada. E aí tem essas seletivas dentro do país, porque não dá para o Brasil é muito grande, né? Para mandar 100 mil pessoas para participar da ginastrada. Então tem uns grupos, eles participam dessas seletivas porque tem que ter uma organização, digamos. Então tem que ter um número X de minutos da coreografia, tem que ter os elementos ginásticos, tem que ter alguma coisa ligada com a cultura do país. Então, tudo isso tem que ver se na montagem coreográfica tá tudo ok, para depois poder participar, né? Aí eu classifiquei, eu vou lá representar o Brasil. Sim. Não sei... Vamos falar de ginastrada, que é mais fácil falar ginastrada do que o World Gymnastrada. Eu vou nesse ginastrada aí, eu classifiquei por ginastrada. Então, vai o representante do Brasil. Então, na verdade, eles vão mostrar coreografia sem a competição com os outros países. Sim, cada país vai mostrar a sua cultura. Então, por exemplo, nós, brasileiros, sempre vai ter uma coreografia interligada ao samba. O meu grupo em específico, a gente trabalha mais com a parte da cultura do Norte e Nordeste. Então, na última que a gente participou, que foi na Holanda, em 2023... a gente levou uma coreografia que era falando sobre a Folia de Reis. Então, dentro dessa coreografia de Folia de Reis, tem a parte ginástica, tem a parte da acrobática, tem a parte da ginástica artística, tem a parte de dança e mostra um pouquinho da cultura do nosso país. Tem outros grupos que trabalham outras partes de festivais do Brasil. Por exemplo, tem grupo do Rio Grande do Sul, tem grupo de Cuiabá, tem grupo do Rio de Janeiro. Então, nessa seletiva, a Confederação Brasileira de Ginástica seleciona alguns desses grupos para estarem representando o nosso país lá fora.
Onde será a próxima? Você falou na Holanda? Não, foi na Holanda a Foi última. na Daí Holanda. onde será a próxima participação do Brasil? Em Portugal, Lisboa. E quanto tempo fica lá? Você vai lá e apresenta a coreografia e acabou. Morreu o assunto. Mais ou menos, viu? Na verdade, o evento em si são 8 dias, uma semana, né? Dentro dessa uma semana, a gente faz várias apresentações. Não sai daqui, vai lá, faz uma uma vez e acabou. volta para casa. Não, são várias. Todo dia tem alguma apresentação. É difícil a gente ter dia livre. Então, desses 8 dias, talvez a gente tenha 2 dias livres, às vezes um dia livre. Tem dias que a gente tem apresentação de manhã, apresentação à noite. Nessa última da Holanda, a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, pediu para que o Brasil fizesse uma noite brasileira com todos os grupos. Então, além das apresentações normais que tem nos tablados, né, a gente teve uma noite só da gente, que as pessoas compraram ingresso para assistir só os brasileiros fazendo todas as coreografias. Mas não são todas as ginastradas que o Brasil tem essa noite brasileira. Essa de Lisboa a gente ainda está na expectativa, ainda não. E não nessa sabe se ginastrada do Brasil, aí qual que foi o tema? Aqui a da minha Essa que você apresentação, falou. Folia de Reis. A do meu Folia grupo, de Reis. Folia de Reis. Só que o grupo existe há 30 anos, esse ano completa 30 anos, né? A primeira ginastrada que a gente participou foi em 1995, em Berlim. Então, nessa da Holanda, a CBG pediu para que a gente levasse uma coreografia que foi um sucesso, que foi do boi. Boi, dos 2 boi lá, né? Que fazem a disputa Isso. lá no sul. Lá, Então, além da gente levar a Folia de Reis, a gente levou essa coreografia do boi com os arcos, né? Os arcos é um aparelho da ginástica rítmica. Eu quero saber o nome dos boi aí, o Marcelo. Caprichoso e garantido. Caprichoso e garantido. Você demorou muito, a Rê já falou aqui, tá? Você não, né? Você gosta só do Red Bull, não é? Não é isso? Caprichoso é o boi azul e o garantido é o boi vermelho. E aquilo é uma disputa bacana, todo ano tem, né? Bolo. Acabou de acontecer, né? Foi agora no mês de junho. E mais uma vez o Caprichoso ganhou. Só porque você torce pro garantido, só porque você torce pro citar de caprichoso aí. São Caetano tem um local onde a população possa fazer o GPT, se inscrever, fazer? Tem. Uma das instituições que tem a GPT é o SESC. Então, o SESC de São Caetano tem, o SESC é na Rua Piauí, né? O SESC de São Caetano tem grupo de GPT e tem alguns CELs também que conseguem montar grupos. Em Santo André tem o CESA, e em São Caetano, prefeito, por favor, arruma um espaço para GPT aí. Boa. Ô, seu Mauro Chequim, tá vendo? O pessoal tá aderindo a esse negócio. Mais uma ideia para você aqui do DNA do Esporte, montar um grupo de GPT, Ginástica para Todos, porque pelo que a Rê falou aqui, é desde a molecadinha até o pessoal da terceira idade. E é bacana que tem... e custo quase que zero, né? É só o local mesmo, não é isso? O professor... É o profissional da educação física, né? Para estar à frente das atividades e um espaço que dê para fazer uma coreografia. O que acontece? A gente pode trabalhar com materiais alternativos. Então, em qualquer lugar, até com sucata, dá para fazer também. Tem uma colega minha que começou lá atrás, em 95, que o nome dela é Simara. Ela é professora de educação física da Rede Municipal de São Paulo. E nas aulas de educação física dela, ela trabalha a GPT dentro do colégio onde ela leciona. E ela fez uma coreografia uma vez muito interessante, que ela levou galão de água. Aí, quando ela chegou com os galões, ficou todo mundo assim, o que a Simara vai aprontar? O que ela vai fazer? E ela fez uma coreografia falando sobre a falta de água no planeta, até usou a música do Guilherme Arantes, com aqueles galões. Então, através daqueles galões, ela fez a coreografia, fez os movimentos ginásticos, ela fez percussão
no galão. Foi um trabalho bem interessante com escola de periferia. Então, assim, é um pouquinho do profissional também, sabe? De ir atrás. Não precisa ser atleta, ex-atleta de ginástica para estar à frente dessa atividade. Se alguém tiver dúvida, é só contatar a gente que a gente vai dando os caminhos aí para seguir quem quiser trabalhar com essa modalidade. Fala a sua rede social que o Marcelo vai colocar aqui, pessoal que queira falar com você. Renata Bono Personal. Tá vendo, ó? Vai pôr aqui para vocês. Quem quiser saber do GPT é só entrar em contato. Olha lá, ó. Renata Bono Lopes, tá bom? Renata Bono Personal. O Lopes não... Personal. A idade que pro pessoal iniciar. Para iniciar, basta andar. Tá andando, Basta gente... andar. Aliás, eu vou falar, teve uma ginastrada, que foi essa última, inclusive. Tinha uma moça, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro. E ela estava na coreografia gravidinha, então ela fez a coreografia, representou o Brasil grávida e levou a outra bebezinha dela que fez parte da coreografia. Em algum momento levantou o bebê e o bebê também fez parte da coreografia. Então não tem uma certa idade para começar não. A gente que nem fala o Simba, né? É, mais ou menos isso, igual o Simba. Tem foto, Marcelo, Ed? Dessa... Põe as fotos para nós aí, pra gente ver aqui, pra Renata falar dessas fotos. Essa daí foi uma coreografia que a gente fez para a ginastrada de 2009, de 2019, que foi na Áustria. Essa coreografia chama Forró de Cordel, representando o Nordeste. Aí tá se achando. Aí eu tô me achando. Aí é na porta do Essa é já 23, né? Essa é de 2023, que foi em Amsterdã. Essa foto já deu o que falar. Por quê? Conta a história dessa foto aí. Essa foto, eu não sei quem tirou, foi um fotógrafo de lá. Essa daí foi também em 2019, em Derby, na Áustria. E ela foi parar em tudo quanto é jornal na época. Você virou uma coisa... Virei a Xuxa do evento. Então, saiu na página da Confederação Brasileira de Ginástica, saiu na revista da FIG, Federação Internacional de Ginástica, e uns 2 anos depois essa foto ainda continuava rodando. Então, foi um... É muita formosura. É muita... E atrás ali de mim tem 2 colegas, que é a Silvia e o Rafa. Eles até brincam, que falam assim, que agora todas as ginastradas eles só vão andar do meu lado para poder sair as fotos. Para poder aparecer, vou estar do lado da rede para poder aparecer. Mas a nossa bandeira é muito bonita e chama muita atenção. Então, assim, todas as vezes que a gente participa, quando a gente chega é festa. Porque o brasileiro, ele é muito receptivo, muito festivo. Então, é engraçado como o resto do mundo vê a gente, assim, sabe? Na hora de receber, que é sempre tá no meio da bagunça. Sempre o pessoal muito animadão, mas tá faltando, eu vou falar, Brasil tá faltando patriotismo, bicho. Pessoal não... antigamente você via o pessoal mais, assim, focado em Brasil, focado em seleção brasileira, não só de futebol, nas outras seleções, na seleção de vôlei, nas outras seleções, o pessoal muito focado nisso aí. Hoje você vê um desinteresse total. Eu falei essa semana, ainda mais, teve o campeonato, encerrou domingo o campeonato mundial de clubes, né? Você via o pessoal daqui, um revanchismo, uma coisa assim, torcendo para time de fora, torcendo para time inglês, torcendo para time francês, porque o time brasileiro que estava lá não era o time dele. Então o patriotismo nosso está ficando para trás. E não só no esporte, na política a mesma coisa. Nos últimos anos, o nego tomou aquele negócio de direita, de esquerda, então é a direita que é certa, é a esquerda, e quando não é nenhuma das duas, o certo é o que é o melhor para o povo, o que é o melhor para o Brasil. Então o patriotismo está indo embora, precisa ser resgatado isso daí. E coisa que vocês fazem, que no campeonato, no ginastrada, na ginastrada, você vê que bacana a abertura, vocês Sim. com a bandeira, e é a coisa mais linda do mundo quando você está lá representando o país, né?
É verdade. Acabou as fotos? Eu também tive um problema com essa foto. Passado um tempo que a gente tinha ido, no 7 de setembro, eu postei a foto, repostei, né? E já vieram com história que você E era aí, de direita, que era contra a esquerda, olha, e vira aquela bagunça. Eu né? não imaginei, porque na verdade eu postei a foto por já ter representado o Brasil em algumas, né? Pra mim é normal você usar a camiseta do Brasil. A camiseta do Brasil, pra mim, eu uso desde 1995. Não existiam essa rivalidade por causa por vestir a camisa do meu país. Porque, na verdade, se eu tô representando o Brasil, eu vou usar a camiseta do Brasil. Eu não vou usar a camiseta da China, por exemplo. Nós que somos atletas, é um difícil, orgulho. sim. Não, é um orgulho para nós estar Sim. usando a camiseta amarela do Brasil. É um orgulho, independente de que a direita usou como... que quem é de direita tem que usar a camiseta do Brasil. Por quê? Pois Por quê? Eu sou atleta, eu tenho orgulho com todas as competições que eu fiz fora, quando ia competir, e acabava a competição, ainda continuava usando a camisa, porque é um orgulho pra gente, né? E isso daí virou uma coisa um pouco complicada em relação a vestir a camisa do Brasil e você postar fotos com a camisa do Brasil. Porque hoje as pessoas não te veem mais como atleta, não vê que você está representando a sua nação. Elas veem realmente como partido político. É a falta de patriotismo Isso. que eu te falei. Até um tempo atrás também, pessoal, o pessoal queria mudar a cor da camisa da seleção brasileira, colocar a camisa vermelha. Não existe vermelho na nossa bandeira, existe vermelho na história do Brasil, nada contra vermelho, mas a nossa camisa... Deixa vermelho para a China. Deixa vermelha para a China, acabou. Para os países que a bandeira fala tudo sobre vermelho, né? Ô Marcelo, solta aí, para nós ganhar um dinheirinho, porque senão eu não pago vocês. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos.
E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Voltamos ao nosso DNA do Esporte SCS. Eu queria voltar com as fotos, Marcelo e Edson. Vambora. Foto agora é vídeo. Foto já foi vídeo, então vai. Pode ser vídeo, né? Aí esse é o vídeo. Esse aí tem som? Não. Pode comentar, né? Essa coreografia, ele foi sem o som? Essa coreografia é a coreografia do boi. E foi na Noite Brasileira na Holanda, né, Amsterdã, em 2023. Então, essa coreografia foi que eu te falei, que a gente já tinha feito, e foi uma remontagem. O nosso boi é o Rafael, ele também é do físico. O boi a gente não tem representatividade, só cada um no seu coração. E no meu coração é o caprichoso. Você para com esse garantido. Então, todas aquelas pessoas que estão sentadinhas ali atrás são de vários países assistindo todas as apresentações do Brasil, né? Nesse dia, nessa noite especial, foram só coreografias brasileiras. Essas fitas que estão penduradas, eles são marcos, né? O tecido da saia também é bem brasileirinho, né? Chita. Olha, essa coreografia tem uns 20 anos, você acredita? 20 anos? Porque a primeira vez, né? E depois teve essa remontagem. E todas as vezes que apresenta, tem repercussão grande. Porque é bem bonito de ver o movimento das fitas lá. Aí também é em Amsterdã, só que aí já é no dia das apresentações, né? Também é um grupo do Brasil, com as adolescentes. Por isso que eu falo que engloba todas as faixas etárias.
estão fazendo movimentos ginásticos. A música é brasileira. Então tudo isso, quando a gente vai montar a coreografia, tem que ser pensado, né? De fazer um movimento da ginástica, um movimento, mas que use músicas brasileiras ou alguma coisa que tenha a ver com o nosso país. Você faz uma pirâmide. Lança. E ali tá no chão, viu, minha gente? Não tem colchãozinho pra defender a garota, não. Não pode errar, não pode errar. Aí foi em 2019. Essa é um compilado, na verdade, do que acontece na estrada, né? São vários grupos de vários países. E aí cada um vai representar o seu país de alguma maneira, de alguma forma ginástica, com música, através de movimentos. Aí a hora que hoje a galera é mais velha, então inclui tudo. Esses meninos, por exemplo, com certeza eles já foram atletas em algum momento da vida, né? Não é amador, sim. Todas essas coreografias foram de 2019. É bem bacana esse negócio, hein? Sim, é um evento bem grande. Ali é o Japão. Essas meninas estão todas as ginastradas que apareceu as bolas lá. Aí é a Grécia. A da bola, elas são essas meninas da Suécia. E elas estão todas as ginastradas. Então elas são da ginástica rítmica e elas fazem movimentos ginásticos com 2 bolas. Assim, tem anos que elas levam 3 bolas cada uma. É bem legal de assistir. Mas a base delas é ginástica rítmica. Então, sim, porque não são só os acessórios, os aparelhos da ginástica em si, né? Tipo, da ginástica artística, da rítmica. Você pode usar, por isso que eu falei que é qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer acessório. Por exemplo, que a gente fez a coreografia do forró de cordel, a gente não tinha aparelho da ginástica, a gente tinha uma sapateira. Aí essa sapateira ela virava sanfona. E aí, através disso, a gente foi criando os movimentos ginásticos. Então, existem várias possibilidades. Não precisa ter o aparelho em si da ginástica, que a gente sabe que é caro. Dá para trabalhar de diversas formas. É só ter um pouquinho de vontade. O Brasil, ele se destaca nesse ginastrada? Sim, é interessante porque, por exemplo, nessas noites dos países, noite brasileira, noite mexicana, não são todos os países que são convidados a fazer essa noite. Normalmente eles chamam os que as pessoas que vão assistir têm mais apreço. Por isso que a gente teve uma noite só nossa, nessa última que foi na Holanda, né? Então, existe, sim, um destaque grande do Brasil para começar das nossas músicas, né? E o brasileiro é muito... alegre, né? Sim. Os próprios brasileiros são mais extrovertidos, eu costumo falar que, às vezes, a gente não precisa fazer nada. Só coloca a música e cruza o braço, porque a galera já participa. Fora isso, as coreografias do Brasil, elas são sempre muito criativas. Tem muito a ver com a música, né? A musicalidade está presente... assim, 200%. E nem sempre a gente vê isso. E falando do patriotismo, a maior parte dos grupos, eles querem levar a música brasileira para que as pessoas possam conhecer, né? Para que o mundo possa conhecer músicas diferentes. A gente não leva só as músicas que estão na modinha, né? Então, por exemplo, o meu grupo, ele trabalha muito com a parte das músicas nordestinas, que não são todas as pessoas, nem os brasileiros praticamente conhecem, né? Os nossos próprios artistas, então é isso que a gente leva um pouquinho lá para fora. É o que falta, porque o Brasil é conhecido pela alegria, pelas músicas, o turismo, que é muito pouco explorado, porque nós temos, me fala outro país do mundo que tem
do número de quilômetros de praia, de litoral que o Brasil tem. Isso estou falando de litoral, sem contar o Amazonas, os Lençóis Maranhenses, é coisa que a gente não vê em qualquer outro país do mundo. Não precisa ir muito longe, não. Você conhece todas as praias do litoral de São Paulo? Não, pois é. Nem É eu. litoral sul, litoral norte, e uma mais bonita que a outra, né? E da mesma forma com o agro. O agro hoje é um dos únicos países do mundo que nós temos terra para poder explorar o agro. E nego não mexe, nem no agro, nem no turismo. Então vamos levar a música, vamos levar a nossa alegria para lá, que pelo menos o pessoal vai saber. Quais os países que mais se destacam na ginastrada? A gente sempre espera algumas apresentações, né? Como eu disse, as meninas da Suécia, com as bolas. Tem um grupo da Inglaterra, que eles... É um grupo inteiro de meninas com síndrome de Down. E elas fazem apresentação baseada na ginástica rítmica. Então, todas as vezes que eu já fui em algumas ginastradas, então, assim, todas as vezes que essas meninas apresentam, eu faço questão de estar presente para assistir a nova coreografia, porque sempre é muito emocionante ver a ação das pessoas quando é a primeira vez que está assistindo, porque às vezes não acredita, né? Porque a gente acha que a pessoa tem certas limitações, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não é bem assim, né? Por isso que é legal o trabalho da GPT, que faz esse papel da inclusão social, a inclusão de todas as pessoas. A gente tinha um grupo também, que é da Claudinha, a SEDEC, que tinha um menino que chama Maurício, que ele tem paralisia cerebral, e ele participou da coreografia. Tava lá, lindo, forte, e foi representar o Brasil. Então, isso é bem legal, sim. A inclusão é bem legal, sim, né? E a gente se emociona, porque às vezes a gente tem... Eu vou falar até por mim, às vezes a gente não tem preguiça de treinar. Eu sou personal e às vezes eu tenho preguiça... Todo personal tem preguiça de treinar. A gente tem dia que a gente não tá afim de fazer, não quer fazer. Aí você vê um menino desse, com todas as dificuldades, até de locomoção, de sair da sua casa, ir lá, fazer o seu treininho, voltar e com alegria, né? Tá sempre sorrindo. E às vezes a gente tá cabisbaixo porque, sei lá, alguém fechou no trânsito, brigou com não sei o que, porque o tempo não tá bonito. Não tá bonito pra quem? Que a gente precisa da chuva também. Falando nisso, nós temos polêmica? Solta a polêmica, então. Eu tô com medo. Das experiências vividas na ginastrada, vídeo traz uma pergunta polêmica. Assista ao vídeo e responda a pergunta no final. O corpo em movimento pode produzir sentido, ser comunicativo e provocar a curiosidade do saber, independente de sua forma. Eles observaram passos simples sincronizados, mas também acrobacias difíceis e mais arriscadas. No entanto, todos demonstravam o que melhor poderiam fazer. Nossos colaboradores voltaram da ginastrada mundial compreendendo que, nessa perspectiva, a ginástica pode ser efetivamente para todos. Ginástica pode ser para todos. Ginastrada, a ginastrada pode ser para todos. Nós já falamos bastante, mas... Já. Sim, a ginástica pode ser para todos. É o que nós falamos, para portadores de deficiência, para todo mundo, pessoal de idade, né? As idades, não tem idade... Começou a andar, fez sombra. Inclusive tem um grupo da Dinamarca que sempre faz sucesso, que é um grupo da terceira idade, que eles trabalham mais voltados para a parte de calistenia. E também é bem interessante que a gente sempre procura assistir as coreografias, né? É difícil a gente conseguir também estar presente para ver todos os grupos de todos os países, porque a gente também tem as nossas obrigações lá. Mas sempre que dá, a gente sai e dá uma espiadinha no vizinho, digamos assim. Fala o que é calistenia.
Calistenia é a ginástica com o próprio peso corporal. Não, é pro pessoal saber, né? Sim. O pessoal tem que saber, Sim. que a gente fala uns negócios. O Brasil tem um comitê que cuida da ginastrada? Um departamento? Tem. Para você participar, você tem que estar Filiado, primeiro inscrito assim. Não, tem que participar daquelas seletivas que eu falei lá no começo. Primeiro pela Federação Paulista de Ginástica, aí cada estado tem o seu, né? E depois pela Confederação Brasileira de Ginástica, que é a CBG, que é a mãezona de todas. E aí a ginastrada em si, quem manda lá é a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, que através das confederações dos países se juntam para fazer essa representação. Agora tem uma pergunta mais polêmica do que essa que nós falamos ali agora. Patrocínios. Como funcionam os patrocínios? Porque a maioria, a federação tem um patrocínio que conversa com a confederação. Quando eu vou representar o Brasil, eu tenho que usar o patrocinador da confederação. Funciona assim também com a ginastrada? Pô, vai lá, que aqui nós falamos. Patrocínio não existe, né? Não existe. É muito difícil a gente conseguir patrocínio para efetuar todos os pagamentos necessários, digamos assim. Existem algumas coisas, algumas empresas que ajudam determinados grupos, mas nada engloba o valor total do gasto com aquilo. Existem pessoas que participam e que tiram tudo do bolso, ou tem grupo de criança, né? Que a gente chama de patrocínio. Então, eu acho que aqui dentro do país falta muito em relação a patrocínio, não só a ginastrada em si, mas para tudo. Para todos os esportes. Às vezes a gente tem mania de falar do futebol, né? O futebol tem patrocínio. Tem patrocínio os grandes clubes. Porque quantos meninos tem patrocínio lá na categoria de base, né? Então, esse patrocínio é uma coisa que a gente sempre... Eu acho que tô lutando aí por alguns anos. Não sei se eu vou ver isso acontecer. Apesar que, em relação à ginástica, o negócio cresceu até que bastante. Não como deveria, mas na época que eu comecei, lá nos anos 90, não existia. As meninas iam para as Olimpíadas com o dinheiro do pai, ou já aconteceu de ter atleta da seleção brasileira, da ginástica artística, de ser patrocinada por um atleta do futebol. Então, é um atleta que teve uma condição melhor, que ganhou uma grana, ajudando um outro atleta para poder representar o Brasil. Isso eu estou falando de uma Olimpíada, não estou falando, né, de um evento pequeno. Então, hoje ainda a gente tem um pouquinho... umas condições melhores, existem sim, tem a Caixa que patrocina a ginástica, mas não é... Não vai para o atleta, né? Uma parte sim, mas se você for ver o gasto que o atleta tem... Não dá 10%. É difícil, não chega a 10%. É difícil. E o pior é quando os atletas, a gente vê bastante, tirando o futebol que você falou, tirando o voleibol masculino, que esses são bem profissionalizados, vamos colocar assim. O resto dos esportes, você tem a federação e você tem a confederação. Isso. E esses órgãos, eles têm os patrocinadores próprios. Sim. Então eu tenho um patrocinador, eu sou ginasta, eu tenho um patrocinador que paga meu dia a dia, que paga minha alimentação, que paga meu material, que paga minha suplementação, que paga tudo. E dá mais um dinheirinho para mim. Então, mês a mês ele está bancando aquilo ali. Aí só quando chega nos jogos aí eu vou para a seleção brasileira. Chega na seleção brasileira, o que me sustentou até hoje, eu não posso usar a marca dele, porque eu sou obrigado a usar a marca da federação e da confederação. Isso que acontece, isso acaba afastando os patrocinadores ou os incentivadores destes atletas. É isso mesmo. E o que acontece sobra alguém que tem... Quando o pai do atleta tem algum recurso, ainda acaba indo. Quantos atletas que a gente sabe que tem potencial para chegar numa Olimpíada e disputar um pódio, acaba não indo por não ter o dinheiro?
É um monte, A maioria. que a gente conhece, é um monte, porque nós temos aqui no país 200 milhões, 200 bilhões de habitantes, alguma coisa assim, não sei, o número é 200 milhões, 200 bilhões. E o potencial de formar atletas é gigantesco. Só que aí você vê, a mulher começa a se destacar, se destacou lá embaixo no sub-8, no sub-9, no sub-10, no sub-12, aí no sub-14. Chega no sub-14, ele tem que fazer uma opção de vida. Ou ele estuda e trabalha, ou ele estuda e faz o esporte. Só que como que ele faz o esporte, como que banca tudo os negócios? Por isso que a maioria acaba saindo. Acaba desistindo de fazer, e são potenciais que a gente perde aqui, que fala assim, não é possível que nós temos... eu via muito isso no judô, atletas que acabou indo terceiro ou quarto do ranking, disputar campeonato mundial e Olimpíada, o terceiro ou quarto, porque o primeiro e o segundo não teve condição de bancar. O negócio eu acho que é bem pior. bem polêmico, porque o sistema de ranqueamento, você pega o sistema do ranqueamento, o COB, você sabe isso, o COB ele só banca o atleta em competições que são determinadas como Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Pô, campeonatos é bancado pelo atleta, ou pela que seja. Só que para eu ir para os jogos, eu tenho que fazer parte do ranking, certo? Se eu para fazer parte do ranking, eu tenho que disputar os campeonatos para poder pontuar. Como que faz? Como que eu vou para campeonato sul-americano, campeonato pan-americano, campeonato do mundo? Como que eu banco tudo isso aí? Se eu não tenho incentivo, ainda vamos perdendo esses potenciais aí que nós vemos por aí, não é isso? O nosso grupo também passa um pouco por isso, porque se você for ver, tudo bem, agora em setembro, pela Federação Paulista, será em São Paulo. Mas em novembro será em Cuiabá. Você tem que ter verba para ir para Cuiabá, não é verdade? Lógico, tem viagem, tem hospedagem, tem alimentação, tem um monte de coisa. Na época que eu fui técnica de ginástica rítmica, a gente tinha um problema gigante até em relação ao colã. Porque a menina quer estar com um colã bonito, ela quer estar com um colã bordado, e isso também custa dinheiro. E um colã, gente, olha, é caro, viu? Um colã é caro. E aí tinha mães que falavam assim, meu Deus, mas eu não consigo, e a menina tinha potencial, eu não consigo nem pagar o colã da minha filha. E a gente tentava fazer de alguma forma para ajudar, né? Então tinha mãe que fazia brigadeiro para vender, a gente, né, a gente ajudava a vender. Tem mãe que vende lanche, tem mãe que vai fazendo coisas, artesanato, para fazer com que a filha uma verba para conseguir ir, mandar ela para competição, comprar o material esportivo, hospedagem, viagem, alimentação, tudo para chegar numa seleção brasileira, digamos assim. Não são todas as crianças que começam com... A maioria não tem, né, grana para continuar. E ainda quando chega lá, que é no topo, a ginástica ainda não tem um devido reconhecimento assim, da parte de patrocínio. Se você for ver o salário de uma menina da ginástica rítmica da seleção brasileira, não tem comparação com os esportes, como você citou, o voleibol, o futebol. Aliás, o futebol, se você for comparar, né, o feminino com o masculino, o salário já não está mais, né? Quase que não tem. Sim. É isso mesmo. Ainda mais aqui no Brasil, que o futebol feminino é muito recente, né? Muito novo, sim, né? Mas eu acho que o reconhecimento tinha que ser o mesmo. Mas vai dar certo. Assim seja. Vai dar certo. E vamos falar um pouco aqui de os profissionais da área da educação física. Eu só quero fazer uma pergunta para a gente encerrar o programa. Você se formou em 95.
Eu também me formei em 95, sou formando em 95, última turma da FEC, é o último ano que foi FEC, depois se tornou UniABC e depois, não, se tornou Unifec e depois passou para UniABC. Mas eu sou da última turma de FEC que formou em 95. Nós estudava, ralava e fazia tudo para ser os melhores. Porque eu tenho um pensamento assim, o pessoal fala, não vou fazer, eu tenho aptidão para fazer uma faculdade de educação física, mas não vou fazer porque eu não vou ter dinheiro, não vai dar dinheiro, não tem mercado. Eu sou do seguinte, eu sou de uma opinião completamente diferente. Todas as profissões têm mercado desde que você seja um dos melhores, acabou. Eu procurava sempre ser o melhor, se não era o melhor, eu estava batendo ali para querer, do segundo para ser o melhor. E sempre muito bem sucedido nessas coisas. E você é a mesma coisa que eu te conheço, você ajudou na formação da Runner São Caetano, da Runner Santo André, se dedica, é dedicado a isso tudo. Por que hoje nós não achamos mais profissional desta área? Eu vejo como o pessoal se formar muitos, tem muita gente se formando na área. Só que quando vem para nós, parece que nunca fez a faculdade, parece que nunca, ou faltou, né? Ou faltou. O que está acontecendo? As faculdades, ou é o próprio profissional? O que você acha que está pegando? Isso eu estou falando da nossa área, porque isso é em todas as áreas que está acontecendo. A falta de profissionalismo. Difícil. É difícil até procurar palavras para não termos problemas, né? Mas assim, eu acho que falta um pouquinho de cada coisa. Hoje o ensino ele não é mais igual era antigamente, se a gente for ver. Então, até em relação aos professores de passar a matéria para os alunos, não é mais igual. Não tem mais aquele amor, aquela paixão. Muitos reclamam de salário. Só que eu penso assim também, para você chegar num salário maior, você tem que dar uma raladinha, né? Você tem que e ser aí o melhor. As pessoas, elas querem falei. comparar, às vezes, que você tá dentro da profissão 20, 30 anos com quem tá começando agora. É difícil ter essa comparação. Mas a maioria tem essa comparação. Eu acho que é um pouquinho de falta de vontade do profissional em querer aprender. E eu falo porque eu vivi dentro da Runner e até em relação quando a gente tinha os treinamentos. Então, assim, a Runner oferecia todos os treinamentos para o profissional crescer dentro da instituição. E alguns aproveitavam e são um sucesso hoje, né? E a gente sabe, porque tem contato você também. E outros não. Assim como também... Na época que eu fiquei na coordenação da Runner, para arrumar um estagiário era muito difícil. E continua sendo, eu acho que deve estar pior, né? Não acha mais. Porque eu acho que falta vontade da pessoa aprender, vontade de querer fazer aquilo, vontade de se dedicar. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra, seria falta de vontade, falta de entusiasmo. Falta de compromisso. De compromisso, responsabilidade. Principalmente. E às vezes aí a responsabilidade eu acho que já entra num outro patamar, né? Que tem a ver, ao meu ver, com a educação que a pessoa recebe. Então, se a família é comprometida, se a família tem responsabilidade, ela vai passar isso para a criança. E a criança vai continuar sendo assim. E uma coisa que a gente vê com muita clareza, o cara vai fazer educação física, se tornou um educador físico, ele fala, mas eu vou ser personal, porque eu ganho muito mais hora-aula do que coisa. Só que como que ele começa dali? Nós temos um limite de você cobrar hora-aula, que seria hoje volta de $25. $25 dá R$100 e poucos reais, 110, 120 reais, um negócio assim, hora-aula. Aí você começa a olhar, o pessoal que trabalha de personal, tem uns que eu vou ganhar na quantidade e vai lá e cobra 50, 45 reais a hora-aula, já começa jogando a nossa profissão no lixo fazendo isso daí. Sim. Você cobrar 50 reais hora aula para você malhar, para você fazer treino, para você acompanhar, para você cobrar, para você estar lá, nem faz isso então. Então, na verdade, a pessoa não coloca os custos que ela tem, né? Então, por exemplo, você vai me contratar como personal e eu vou te atender na sua casa.
Vamos supor que eu moro em São Paulo e você em São Caetano. Então, eu tenho o valor do meu deslocamento. Vou gastar X de ida e volta. Aí, eu tenho que também colocar o valor do meu tempo da ida e da volta. Porque, às vezes, eu vou ficar 1 hora com você para dar aula. E mais uma mas hora para chegar no uma lugar. hora para chegar e 1 hora para voltar e já foram 3 horas. Então, se eu gastou. cobrar um valor de 40, 50 reais, que é o que você está falando, não está pagando nem a minha gasolina, que a gente sabe qual é o valor do combustível hoje. Então, às vezes falta também um pouquinho de noção dessas pessoas de fazer esses Fazer cálculos. a conta, né? Do quanto... Pôr no papel. Isso eu tô falando sem gastar alimentação, sem gastar o que eu gastei de curso. Porque, assim, vários cursos são pagos por nós mesmos, né? Pelos profissionais. Algumas instituições dão... E que nunca é barato, né? Não é barato, mas a pessoa também não... E quando vai a pessoa que vai contratar também tem que ter um pouquinho de... Como que eu posso falar? Bom senso. Porque é a mesma coisa que você abastecer o seu carro num posto que está cobrando R$3 o combustível. Nenhum posto cobra R$3 combustível. Se ele está cobrando R$3... É porque é adulterado. Exatamente. O profissional de educação física é a mesma coisa. Então, tem aquele que vai cobrar mais, aquele que vai cobrar menos pelo conhecimento. Então, o que você quer? A gente está mexendo com saúde. O que você quer? Você vai passar por um dentista que não sabe fazer obturação? Que é banguelo. Que é banguelo? Você vai pegar um personal gordaço. Aí já entra. Você vai cuidar, vai daquele, fazer implante com o médico que é careca? É difícil. Não é Mas verdade? aí entra em outras polêmicas. Pois é verdade. Gostei muito da nossa conversa, fiquei muito atualizado sobre a ginastrada. E gostei, é uma coisa que acho que a maioria do pessoal não conhece também, é uma coisa nova para o público, né? Espero trazer você aqui mais vezes, outras vezes vamos falar muito a respeito de academias. Pode chamar. Tá bom? Obrigado por sua presença, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo casamento. Obrigada. Que você achou um louco que vai te aguentar agora, né? Gente... Para terminar, frase do dia, nunca deixe que seu medo de perder seja maior que sua vontade de vencer. Frase do nosso sempre herói Ayrton Senna. Fique com Deus e até o próximo programa. DNA do Esporte CS, se inscreva lá no YouTube, tá bom? Beijo e até semana que vem.